Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Janaína Jardim. Esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, cabelos encaracolados na altura do ombro, cabelo vermelho. Eu uso óculos, aparelho, estou com uma roupa lilás, meio roxa, meio lilás. E aqui comigo o Augusto. É o Augusto? Olá, Augusto. E na sequência do Augusto... Vai ser o Gustavo, é isso? O Gustavo. Inclusive... Felipe. Inclusive, aqui já vou apresentar meu convidado que está aqui me ajudando, tô né? te ajudando, você vê como eu já comecei ajudando, né? Já começou ajudando. Já comecei ajudando. Gustavo, que na verdade é o Felipe, muito conhecido por Felipe. Sou o professor Mauro, né? Que prazer estar aqui com vocês. O pessoal do nono ano já está acostumado com essa carinha bonita. Então, para vocês, eu vou me descrever. Claro. Estou aprendendo a fazer isso ainda. Tá? Eu sou professor negro, altura mediana, estou usando aí uma calça preta, uma camiseta preta com estampa de folhas e flores, tenho barba e é isso. É isso. Cabelo crespo. Está bem, deu para identificar bem. Deu para identificar bem, acho que deu, né? Isso, agora quando nossos alunos cegos ouvirem a nossa voz, eles têm uma Já ideia, tem uma ideia, né? da pessoa linda que está falando com eles. Olha isso, olha isso. Nono ano, essa aula é uma aula muito especial, porque nós vamos tratar, eu vou já até colocar na tela para vocês, dá uma olhadinha aí o tema da aula. Aula especial, consciência negra. Essa aula ela é bem interessante, a gente vai tratar assim do ponto de vista assim da consciência negra, por que existe, de onde veio. E vamos ler o objetivo. Vai ser uma aula bem conversada, assim, inclusive convido vocês aqui no chat a participarem comigo. Objetivo da nossa aula: discutir a importância da consciência negra para a disseminação de uma cultura antirracista na sociedade. Valorização da história partindo do olhar aos reinos africanos, remontando aspectos da antiguidade desses povos. Então, algo que a gente tem conversado muito é acerca da educação antirracista, né? Que não basta não ser racista, é imprescindível ser antirracista. E a nossa história, né, professor Mauro, ela está as nossas narrativas estão sendo modificadas. Construídas novamente. A língua portuguesa também, né? Sim, tá. Eu já vou até na língua, é verdade. Eu até vou perguntar pro Mauro aquela questão, né? Porque o professor Kabengele Munanga, ele diz que nós não usamos mais escravos, nós utilizamos o termo escravizados. E aí, para começar, assim, até falando sobre essa dinâmica, porque a língua, ela participa, ela muda de acordo com as nossas mudanças sociais. Exatamente. Ela Por que a gente não fala mais escravos? Por que a gente não fala mais? Então, é uma pergunta muito boa essa daí, porque, assim, primeiro falando de questão de morfossintaxe, né, de morfologia, a palavra escravo é um substantivo, escravizado é um adjetivo. Então, pensar no seguinte, que quando a gente atribui essa palavra escravo aos nossos antepassados africanos, a gente traz junto aquela ideia, aquela crença de que esse povo nasceu para ser assim, né? Nasceu para para servir e para serem escravos. Então, é como se aquilo fosse inerente à pessoa. E o que não foi, na verdade, né? As pessoas foram roubadas das suas terras, as pessoas foram sequestradas, foram violentadas, abusadas, exploradas. Então, elas foram escravizadas, né? Elas sofreram um processo de escravização e não eram escravas. Então, é para esse sentido. Muita gente fala que é mimimi, que é bobeira, mas não é não, porque tudo isso aí traz junto todo um conceito, né? Quando você fala de escravos, automaticamente a gente já meio que pormenoriza a coisa, é como se fosse a parte da história, eles são assim mesmo. Aí até vem aquelas outras narrativas de que os africanos, eles têm essa tendência da miséria, tem essa coisa. Então, assim, traz todo esse conceito junto. Quando a gente fala escravizado, a gente começa a tentar perceber mais do que simplesmente aquela página da história deles. Pensar que eles tiveram uma história anterior, né? E que eles têm muita cultura viva, e que eles têm muita coisa boa, e que tem muita coisa para contar hoje também. Então, e a gente também começa a verificar aquele momento terrível da história deles como uma tragédia, como a gente fala, por exemplo, do Holocausto dos judeus. Sim. Né? Quando a gente fala do Holocausto dos judeus, todo mundo fica muito perplexo e fala, nossa, que nunca mais se repita. Então, a gente tem que começar a olhar para essa questão do preto, do africano, e do negro, né, dos descendentes deles aqui na América e na Europa,
como essa tragédia também. Então, Exato. quando a gente fala escravizado, a gente lembra de um evento em que pessoas foram sequestradas da sua terra, foram levadas para outros lugares e foram violentadas das piores formas, e isso deixou uma marca na história. Então, por isso a gente não usa escravo. Então, veja se ficou claro para mim, para eu ver se é isso. Quando eu digo escravo, é como se fosse natural. A pessoa né, ela nasceu, é uma condição. Uma condição inata, é como se... Nasceu assim. E alguns cientistas, né, com aquela questão do racismo científico, falavam que era da natureza do negro não ser servidor. Agora, escravizado é um processo histórico que esse povo sofre. É uma violência que eles sofreram, né? É uma violência. Então mostra que... E quando você fala escravizado, você também vai fazer uma retomada de quem é o culpado por isso. Né? Sim, porque tem um agente, né? Tem um agente. Tem alguém... Então, quando a gente está falando, por exemplo, que o preto sofre com essa situação, alguém está se beneficiando. Então, quando a gente fala escravizado, a gente também vai apontar para quem fez isso. E se a gente coloca escravo, dá a impressão de que a coisa aconteceu naturalmente. É natural, Ninguém é culpado de nada, foi o mundo que trouxe a má sorte, né? Essa coisa. Então, são formas de se olhar para a mesma coisa, só que hoje é como você falou, a gente tem um cuidado maior para construir uma nova narrativa, uma narrativa que seja mais próxima da verdade, né? Exato. Olha só, pro Mauro, a pro Ana Lúcia, da Escola de Pederneiras, está dando uma boa tarde para nós. Boa tarde, pro querida. E da fala do professor Mauro, eu até queria pegar um gancho aqui, que ele também falou em relação a esses povos estarem sempre relacionados. Eu não gosto de falar eles, né? Eu gosto de falar nós. Sim, nós, né? Nós, né? Sim. Porque é a nossa história. Exatamente, eu acho importante isso mesmo. A gente também mudar, a gente tem essas pequenas mudanças na narrativa. Parece que nós fazemos parte disso, Parece que é eles lá e a gente aqui, né? Nós fazemos parte disso, sim. É a nossa história, são os nossos antepassados. Até se a gente puxar aí uns 100 anos da nossa família, da minha e da sua, provavelmente algum parente nosso foi um escravizado, né? E hoje eu tive com o professor Vilmar contou uma história muito legal, que a gente tá falando de culinária, quem participou e quem assistiu viu isso. Desculpe. Viu isso? E ele fala assim que essa questão da culinária está na família dele desde muito tempo, e ele conta da história do avô dele, que participou, do avô ou bisavô, desculpa, acho que bisavô, que participou, que já fugiu do quilombo, ou fugiu para o quilombo numa época em que, após a escravidão, que as pessoas começaram a explorar ele como... de outras formas, né? Porque ele já não era mais escravo, mas aí passaram a ser explorados, e ele se descobriu cozinheiro ali, depois que fugiu. Então ele já era um cozinheiro, ele se transformou num cozinheiro profissional. Então aí começaram a mostrar que, tá vendo, falando de culinária, todo mundo pensando que era uma bobeirinha, mas na verdade tudo tá linkado com tudo história, tá linkado, né? Com todo um processo. E aí tem mais uma questão que na sua fala também, é legal a gente deixar bem pontuado, que você fala da questão que só falamos da África do ponto de vista das misérias e das mazelas, Sim, né? E aí, eu nem vou te perguntar, que você já sabe, o homem mais rico do mundo, não vai haver um homem... aprendi aqui com você. Aprendemos juntos, né? Que aprendemos juntos aqui. Não vai existir um homem tão rico como Mansa Musa. Ele foi o imperador do Mali no século XIV, e até hoje, né, algumas revistas de negócios econômicos, eles colocam o Mansa Musa como o homem mais rico do mundo de toda a história. É uma fortuna estimada em trilhões, assim. Então, a gente precisa começar a olhar a África de outras formas. E eu até trouxe, né, já eu mostro para vocês, um outro olhar sobre a África, porque o nono ano, eu tenho certeza que vocês já sabem que existe uma história da África muito antes da escravização do homem e da mulher negra, né? Que a escravização, ela começa ali no século XV, mas a África, gente, ela é o berço da humanidade. E aí eu queria colocar uma questão aqui para a gente conversar junto, trazer o chat aqui para essa conversa nossa. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá, por que existe o Dia da Consciência Negra, né? Aí eu queria deixar essa questão aqui para o chat, mas a gente pode ir conversando, ao invés da gente pedir um minuto, eu prefiro que a gente vá conversando, e professores, fiquem à vontade para colocar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, que acontece muito nas minhas aulas aqui do nono, e do oitavo também, que o pessoal tem mandado mensagem no Instagram. Inclusive o Moisés Júnior Vieira, que participa sempre das minhas aulas, mandou já mensagem aqui, falando: milagre, o senhor na aula de história, a Janaína me convidou. É que a Janaína é uma pessoa muito requisitada, então as aulas dela sempre muito bem frequentadas. Hoje eu consegui espaço, né, Janaína? Ai, que maravilhoso. E aí ele mandando aqui, ele vai participar. Então assim, podem participar, e se quiserem mandar no meu Instagram, @prof.maurofarias, pode mandar,
que aí eu já passo aqui para Pro também. Que legal. Então, olha só, vão ficando à vontade para participar. Eu vou colocar assim, uma contextualização breve para a gente falar o porquê do Dia da Consciência Negra. Dá uma olhadinha lá na tela. Podemos dizer que essa data ela celebra a importância da cultura negra no Brasil. É uma data para refletirmos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data relembra a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Então é assim, no ano, quando tem um movimento negro unificado no Brasil, que ele atua muito antes do período da ditadura. Vocês se lembram que eu até fiz uma aula com eles na ditadura, falando do movimento negro unificado no momento da ditadura, né? Que eles fazem eles lá nas escadarias do Teatro Municipal, eles dão os braços, homens e mulheres negras lutando contra as opressões que eles sofrem durante a ditadura. E esse ato deles foi reconhecido internacionalmente, foi muito falado. E o movimento negro unificado procurava ali um líder, né? Quem que é o nosso líder? Quem que é a nossa referência de luta no passado? Então, eles encontram Zumbi dos Palmares, eles renascem a história, né? Eles trazem novamente a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, uma grande liderança dos quilombos. Quilombo dos Palmares, existem diversos quilombos, vários quilombos. Inclusive, hoje ainda, aqui no estado de São Paulo mesmo, temos comunidades remanescentes quilombolas. A gente fala muito dos Palmares porque foi a maior, foi a que durou mais tempo, né, que resistiu por muito tempo. E Zumbi dos Palmares, como uma grande liderança, ele surge aí até para ser digamos assim, o grande... O ícone. O ícone, obrigada, para o ícone desta data. Sim. Então, é relembrado a morte de Zumbi dos Palmares. Ele resiste muito tempo. Né? Um ícone de resistência. Muito bom. E aí nós celebramos a partir dessa data, da morte de Zumbi dos Palmares, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês bem legal, que é uma réplica de um quilombo. Dá uma olhadinha aí na tela, olha que bonito. É uma réplica de um quilombo, né? É uma sede administrativa. E aí tem a história que eu acabei de contar aqui, né? Que na década de 70, o movimento negro ele comemora essa data, mas ela foi oficializada aqui no Brasil em 2011. E é uma luta, gente, por igualdade, contra o preconceito e a desumanização do povo negro. Porque a gente precisa entender assim, sempre que eu vou falar sobre história, eu tenho sempre alguns questionamentos do tipo, mas na África também existia escravidão, mas Zumbi também tinha escravos, então por que eles acharam ruim de serem escravizados? Então assim, a gente precisa diferenciar isso, tá? Nono ano, escravização, a escravidão é uma instituição que existe na história antiga, existe em toda a história, em todos os povos, Grécia, Roma, Egito, povos em geral praticavam a escravidão. Só que geralmente era espólio de guerra, né? Quando um povo ganhava do outro, o outro se tornava escravo, né? Ou por dívida. A escravização que aconteceu aqui na América, ela é diferente porque ela se torna um comércio. Não é mais uma relação social, ela é um comércio. Então, todo o comércio ali, a partir do final do século XV, comecinho do século XVI, esse comércio que acontece ali, o comércio triangular, ele se baseia, ele ganha em cima da escravização do homem e da mulher negra, não é mais uma relação. Inclusive, alguns historiadores dizem que alguns lugares da África chegaram a se esvaziar demograficamente. A gente tem um esvaziamento demográfico de tantas pessoas que foram sequestradas de lá e trazidas para o Brasil, né, para a América em geral. E a gente tem essa questão também da desumanização, né? Na escravização aqui na América, esse homem e essa mulher, quando chegam, primeiro é retirado deles a família, a religião, eles são desumanizados, eles não são pessoas, eles não são vistos como pessoas, eles são vistos como objetos, né? E ali eles são separados de suas famílias, mulheres têm seus filhos e seus filhos são vendidos, trocados, comercializados como objetos. Então a gente precisa entender que a escravização do homem e da mulher negra aqui nas Américas, ela foi muito mais cruel, ela foi numa escala mercantil, né? E ela foi um comércio de pessoas, que por si só já seria horrível. A escravização do mundo antigo, aqueles moldes que eu falei, de espólios de guerra, de dívidas, também não era uma situação agradável. Só que aquelas pessoas, elas ainda podiam ter família, elas constituíam ali os seus núcleos familiares, eles tinham
mesmo dentro daquela escravização antiga, elas tinham alguma dignidade, Sim. né? E esses homens e mulheres aqui no Brasil, a gente percebe até, né, professor Mauro, que depois da assinatura da Lei Áurea, nós ainda tivemos leis que, por exemplo, proibiram manifestações culturais desse povo. Sim. A proibição da capoeira, né? Que a gente chama até de epistemicídio, né? Quando a gente mata práticas e saberes de um povo. E aí a gente começa a pensar que mesmo após a escravidão, aliás, mesmo após a abolição da escravidão, nós tivemos aí um racismo baseado numa estrutura racial, a né? violência continuou, né? Aliás, ela até piorou, né? Na aula hoje com o professor Valmir e Filmar, a gente falou isso. É que alguns, por exemplo, tem relatos de alguns casos que os escravizados, eles estavam em terras em que os seus senhores eram até generosos com eles, né? Não, ninguém quer ser escravizado, obviamente, mas eram generosos. De repente, eles foram colocados na rua. Todo mundo foi colocado na rua. Então, assim, tem uns que estavam se libertando de uma tragédia, tinha outros que estavam saindo de um lugar que estava estável, mas, assim, ganhar a liberdade é uma coisa maravilhosa, mas ganhar a liberdade como eles ganharam não foi uma coisa boa, porque eles, tipo, foram tirados de dentro de lugares onde eles tinham alimento e moradia, e aí o governo, essa lei da Princesa Isabel, ao invés de pensar que a partir de agora a gente precisa fazer um reparo, né? Políticas reparadoras, integrá-los, né? Exatamente, a gente tem que pensar agora como que vai ser o futuro dessas pessoas, porque essas pessoas estão longe da casa delas, as pessoas foram retiradas de lá à força. Não, simplesmente abandonaram, né? Então, assim, para muitos a violência foi maior do que já estava sendo. Porque imagina, 300 anos, né? 300 anos dentro de um sistema de opressão horrível, um sistema de escravidão. Mas desses 300 anos, a pessoa nem sabe mais de onde ela veio, né? De qual país da África ela veio, qual que era a língua materna dela. Então, essas informações, elas vão se perdendo durante 300 anos. E aí, de repente, eles se veem livres, só que eles não podem participar da vida social ali. Eles não podem praticar, né? Cidadãos, né? Não são reconhecidos como cidadãos. Não ganham nenhuma reparação, não ganham terra, não ganham um retorno financeiro. E sabe, Pro, a gente está falando de ganhar emprego, aqui, a gente está falando de ganhar, mas é muito importante a gente sempre frisar que os ciclos econômicos do Brasil, né, açúcar, café, que enriqueceram a nossa nação, elas foram trabalhadas com mãos de mulheres e homens escravizados. Sim. Então, eles também geraram riqueza, né? Eu gosto de fazer esse contraponto com os imigrantes italianos que também chegaram em péssimas condições, né? A gente não está dizendo o contrário, mas o nosso recorte é o povo africano, né? Então, eles chegam em péssimas condições e condições bem difíceis também para os imigrantes italianos. Sim. Mas eles não chegam escravizados, eles podem ainda estudar, eles podem ter terra. Aqui na América, a condição do homem e da mulher negra é muito diferente. Eles não podem ter terra, não podem ir para a escola. Pior, uma série de foram coisas, afastados do centro, até do centro. Tiveram que se afastar para as periferias, porque não poderiam fazer parte desse novo modelo de país que se criou na República, né? Exatamente. Então, foi se elitizando, foi se trazendo uma cultura eurocêntrica, e aí o negro é o primeiro a ser afastado, né? Porque a maioria é pobre, a maioria era descendente de escravos, então, de escravizados, né? Eu já cometendo um erro aqui. E aí você vai para a periferia. Então, quer dizer, eles foram alijados de todo o processo. Todo o processo. Pro Mauro, agora eu quero mostrar para todos vocês essa história anterior, né? Vou colocar algumas imagens para a gente ver um pouco a história antes da chegada dos europeus, antes da escravidão. Dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. A história dos povos africanos começa muito antes da escravização nas Américas. E aí eu vou passar para vocês verem algumas imagens. Dá uma olhada. Berço da humanidade, né? O que dizer sobre a África? A primeira referência de humanidade no planeta. África. A Lucy legal, né? é o fóssil de Australopithecus. Ela tem 3,2 milhões de anos. Até hoje, até esse momento, até esse exato momento, é o fóssil mais antigo de hominídeo encontrado. Então, nós temos a referência da África como berço da humanidade. Então, poxa, existe uma história da África antes, já começa né? por aí, né? Se tivesse alguém que, para assim, vai descer, deveria ser o povo negro, né? Exatamente. Porque... Aí eu tenho aqui, eu vou mostrar só 2 reinos, porque a gente não vai ter tempo de falar de todos, mas o professor Anderson, nas aulas de eletivas, ele falou de vários reinos, e nas aulas do 6º ano, tem também aulas sobre alguns reinos africanos. Então, vocês estão vendo aí a 25ª dinastia de faraós negros do reino Kush,
que teve uma duração de mais de um milênio, né? Ocupa, em especial, esse quadro de dinastias da egípcia, quando governou o Egito no chamado terceiro período intermediário. Então, nós temos esse reino que, inclusive, estes homens, eles ocuparam lugares como faraós do Egito. E eles são conhecidos aí como os faraós negros, né, do Egito. Temos aqui, em relação ao reino Kush, as pirâmides de Meroé, que inclusive hoje faz parte do patrimônio mundial da Unesco. São as pirâmides de Meroé, eles são um povo aí bem anterior, inclusive, à construção das pirâmides no Egito. E, na sequência, o reino Aksum, né? Você pode falar Aksum, pode falar Ashum. Ele pertence a um período que, se a gente for pensar assim, é como se fosse a Idade Média, né? Fazendo uma comparação, é como se fosse a Idade Média. Eu achei muito legal de trazer essa obra, porque, assim, é uma igreja esculpida. Então, tá vendo? Ó, aqui é a imagem de cima e aqui é a imagem da igreja por inteiro. Ela foi esculpida nas pedras. É muito incrível. Patrimônio histórico também. E o reino Aksum, um reino muito comercial, um reino muito rico, muito próspero. Bom, o que falar da África, né? Se a gente não tem como falar da África sem falar das pirâmides, né? E, inclusive, alunos queridos das pirâmides, né? O Egito fica na África, está bem? Então, é isso. É sobre isso, né, Pro? O Egito fica na África. Assim, eu mostrei essas obras para vocês, até para que vocês entendam que... E eu tenho certeza que o nono ano já sabe disso. A gente tem trabalhado muito numa nova narrativa histórica. Os professores têm trabalhado muito... Eu tenho visto muito na internet, nas redes, professores enviando trabalhos incríveis dentro da temática antirracista. E trabalhar a temática antirracista no contexto histórico é falar aí da antiguidade da África, né? Da Idade Média na África, como que aconteceu, quais foram os reinos que existiam lá. Então, a gente sabe que sim, vocês já sabem que existe uma história antes da chegada dos europeus. Inclusive, na antiguidade, quando a gente começa a estudar ali os povos que estão circulando o Mediterrâneo, a gente percebe que a África, ela já fazia comércio com a Europa, com a Ásia, muito antes, aí, muitos anos atrás. Lá na Antiguidade Clássica, o norte da África já tinha contato com a Europa, a Ásia. Então, é uma história muito antiga, né, Pro? Sim. E aí eu queria agora aproveitar esses últimos minutos, assim, pra gente falar de resistência. Vim agora pra contemporaneidade. Eu sei que você trouxe um livro para mostrar. Trouxe o livro do Silvio Almeida, né? Aí o pessoal deve conhecer bastante. Ele tem aparecido bastante na mídia, né? É uma pessoa que tem falado muito sobre a questão do racismo estrutural. Tem a Djamila Ribeiro, né? Aí a gente tem uma listinha aqui pro... Vamos lá. Maria Firmina dos Reis, que inclusive participou. Quem assistiu também a peça do Josélio? Do Josélio na segunda-feira. Na segunda-feira, sobre a Semana da Consciência Negra. Ela aparece na peça. Maria Firmina dos Reis. Carolina Maria de Jesus, que o pessoal conhece. Aquela escritora considerada analfabeta, né, nos moldes da norma padrão, né, e que escrevia textos maravilhosos. Teve aula sobre o português, né, da Tayana. Português da Tayana, muito bem. Lima Barreto, conhecidíssimo aí nas literaturas. Conceição Evaristo, que criou uma expressão chamada escrevivência, que eu achei maravilhoso, né, que é a expressão de que o escrever da pessoa negra, ele é mais do que as palavras, ele traz a história, traz o corpo do negro, o sofrimento que ele teve, tudo. Itamar Vieira Júnior também, que é Torto Arado, ganhou o Prêmio Jabuti aí o ano passado, um dos livros mais vendidos aí dos últimos tempos. Machado de Assis, Luiz Gama, Racionais MCs, Emicida, quer dizer, a gente tem aí gente... Uma série, né, de escritores. Que tem, então assim, você tem um leque aí de opções para você se antenar com autores negros, né? Ser antirracista é ler também escritores negros, né? Exatamente. Porque assim, se você ficar ouvindo sobre isso na narrativa das pessoas brancas, não que não haja pessoas brancas que estejam envolvidas, sejam mobilizadas, mas vai continuar a mesma coisa, né? Porque as pessoas, para você saber, para você sentir, para você entender realmente, somente quem faz parte desse contexto
há muito tempo, quem sente na pele e tal. Então, eu acho importante que... E, assim, a questão da evidência que se dá a esses personagens. Né? Exato, para ser antirracista, a gente Sim. precisa entendê-los, porque durante muito tempo, homens e mulheres negros eles foram lidos como objetos. E a gente precisa pensar que essa construção desse homem e dessa mulher negra como um intelectual, um escritor, um poeta, um advogado, é uma construção ali baseada em muita luta, né? Então, até hoje, a gente tem essa consequência, né, do racismo estrutural. Até hoje, há uma dificuldade de entender homens e mulheres negras como intelectuais, Sim, inclusive, né, sim, Pro? sim. Infelizmente, a nossa aula tá doidinho no acabando. relógio já, Poxa ele fica- vida! Nossa, ele não gosta da gente. Adorei sua isso. participação, Pro. Muito Ai, eu obrigada. adoro. Nossa, eu tô gostando. Acho que eu já vou começar a fazer parcerias eternas. Ai, que com ótimo, você. eu vou adorar. Muito obrigada, professores. Avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, pontuem. O que não gostaram, pontuem também. Tchau, Só não tchau. me tirem da aula dela, tá, gente? Por favor. Beijo, tchau, tchau.